Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice. Alta Venda, parte 2. 3. Fragmento de uma carta que tem por assinatura apenas um esquadro, mas que, comparada a alguns outros escritos da mesma mão, parece mesmo emanar do comitê diretor e ter uma autoridade especial. Ela é de 20 de outubro de 1821. Na luta agora engajada entre o despotismo sacerdotal ou monárquico e o princípio da liberdade, há consequências que importa sofrer, princípios que, antes de tudo, importa fazer triunfar. Um revés estava nos acontecimentos previstos. Não devemos nos entristecer além da medida. Mas, se esse revés não desencorajar ninguém, deverá, num determinado tempo, facilitar-nos os meios para atacar o fanatismo com mais fruto. Trata-se apenas de sempre exaltar os espíritos e de tirar proveito de todas as circunstâncias. A intervenção estrangeira nas questões, por assim dizer, de política interna, é uma arma efetiva e poderosa que é preciso saber manejar com habilidade. Na França, nós nos desembaraçaremos do ramo primogênito, reprovando-lhe incessantemente o fato de ter chegado nos veículos dos cossacos. Na Itália, é também necessário tornar impopular o nome do estrangeiro, de sorte que, quando Roma estiver seriamente assediada pela Revolução, um socorro estrangeiro seja antes de tudo uma afronta, mesmo para os fiéis nacionais do país. Não podemos mais marchar contra o inimigo com a audácia dos nossos pais de 1793. Somos incomodados pelas leis e mais ainda pelos costumes, mas com o tempo, ser-nos-á permitido alcançar o objetivo no qual eles fracassaram. Nossos pais puseram muita precipitação em tudo e perderam a partida. Nós a ganharemos se, contendo as temeridades, conseguirmos fortalecer as fraquezas. É de insucesso em insucesso que se chega à vitória. Tende, pois, o olho sempre aberto sobre o que se passa em Roma. Despopularizai a padralhada através de toda espécie de meios. Fazei no centro da catolicidade o que nós todos, individualmente ou como organização, fazemos nas naves das igrejas. Agitai, criticai, com ou sem motivo, pouco importa, mas agitai. Nesta palavra encerram-se todos os elementos do sucesso. A mais bem urdida conspiração é aquela que mais se excita e que compromete a maioria das pessoas. Tende mártires, tende vítimas, sempre encontraremos pessoas que saberão dar a isso os matizes necessários. 4. Carta do judeu designado na seita pelo nome de Piccolo Tigre. Ela dá aos membros da venda dos carbonários que Piccolo Tigre tinha formado em Turim instruções sobre os meios a adotar para aliciar franco-maçons. Está datada de 18 de janeiro de 1822. Na impossibilidade em que se encontram nossos irmãos e amigos de dizer ainda sua última palavra, foi julgado bom e útil propagar por toda parte a luz e pôr em ação tudo quanto aspira a excitar-se. É com esse objetivo que não cessamos de nos recomendar que afilieis a toda espécie de congregações, visto como o mistério aí domina toda espécie de pessoas. A Itália está coberta de confrarias religiosas e de penitentes de diversos matizes. Não temais fazer introduzir subrepticiamente alguns dos nossos no meio desses rebanhos guiados por uma devoção estúpida. Que estudem, com cuidado, o pessoal dessas confrarias, e verão que, pouco a pouco, não faltarão colheitas a fazer. Sob o mais fútil pretexto, mas jamais político ou religioso, criai vós mesmos, ou melhor ainda, fazei com que outros criem associações que tenham por objetivo o comércio, a indústria, a música, as belas artes. Reuni num ou noutro lugar, mesmo nas sacristias e nas capelas, vossas tribos ainda ignorantes.
Colocai-as sob o cajado de um padre virtuoso, bem conhecido, mas crédulo e fácil de corromper. Infiltrai o veneno nos corações escolhidos. Infiltrai-o em pequenas doses e como por acaso. Depois, com a reflexão, ficareis espantados com o vosso próprio sucesso. O essencial é isolar o homem da sua família, fazê-lo perder os costumes. Ele está disposto, pela inclinação do seu caráter, a fugir das preocupações do lar, a correr atrás dos prazeres fáceis e das alegrias proibidas. Ele gosta das longas conversas do café, da ociosidade dos espetáculos. Atraí-o, trabalhai-o e dai-lhe uma importância qualquer. Ensinai-o discretamente a se aborrecer das ocupações diárias, e com essa artimanha, após tê-lo separado da sua mulher e dos seus filhos, e ter-lhe mostrado como são penosos todos os deveres, inculcar-lhe-ei o desejo de uma outra existência. O homem nasce rebelde. Atiçai esse desejo de rebelião até o incêndio, mas que o incêndio não se revele. É uma preparação para a grande obra que deveis começar. Quando tiverdes insinuado em algumas almas o desgosto pela família e pela religião, um vai quase sempre após o outro, deixai cair certas palavras que provocarão o desejo de ser filiado à loja mais próxima. Essa vaidade do homem, citadino e do burguês, de se entregar à franco-maçonaria, tem alguma coisa de tão banal e de tão universal que fico sempre admirado diante da estupidez humana. Espanto-me de não ver o mundo inteiro bater à porta de todos os veneráveis e pedir a esses senhores a honra de ser um dos operários escolhidos para a reconstrução do Templo de Salomão. O prestígio do desconhecido exerce sobre os homens um tal poder que se preparam com tremor para as fantasmagóricas provas da iniciação e do banquete fraterno. Ser membro de uma loja, sentir-se, afora sua mulher e seus filhos, chamado a guardar um segredo que jamais se lhe confia, é para certas naturezas uma voluptuosidade e uma ambição. As lojas podem hoje procriar glutões. Elas jamais darão à luz cidadãos. Come-se demais nas casas dos irmãos T, irmão C, irmão T, e R e F, de todos os orientes. Mas é um lugar de depósito, uma espécie de aras, um centro pelo qual é necessário passar antes de chegar a nós. As lojas não fazem senão um mal relativo, um mal temperado por uma falsa filantropia e por canções ainda mais falsas, como na França. Isso é muito pastoral e muito gastronômico, mas isso tem um objetivo que é preciso encorajar sem cessar. Ensinando a carregar a arma com o copo, apoderamo-nos assim da vontade, da inteligência e da liberdade do homem. Dispomos dele, ficamos em volta dele, estudamo-lo. Adivinhamos suas inclinações, suas afeições, suas tendências. Quando ele está maduro para nós, dirigimo-lo à sociedade secreta, da qual a franco-maçonaria não pode ser mais do que a antecâmara muito mal iluminada. A alta venda deseja que, sob um pretexto ou outro, introduzamos nas lojas maçônicas príncipes e ricos, tantos quantos pudermos. Os príncipes da casa soberana, que não têm a esperança legítima de serem reis pela graça de Deus, querem todo sê-lo pela graça de uma revolução. O duque de Orleans é franco-maçom. O príncipe de Carignan também o foi. Não faltam na Itália e alhures os que aspiram às honras bastante modestas do avental e da colher de pedreiro simbólicos. Outros são deserdados ou proscritos. Adulai todos esses ambiciosos de popularidade. Monopolizai-os para a franco-maçonaria. A alta venda verá depois o que poderá fazer de útil para a causa do progresso. Um príncipe que não tem reino, a esperar, é uma boa fortuna para nós. Há muitos nessa situação. Fazei deles franco-maçons. A loja conduzi-lo-á ao carbonarismo. Virá o dia em que a alta venda talvez se digne de afiliá-los. Enquanto esperam, servirão de engodo para os imbecis, os intrigantes, os citadinos e os necessitados.
Esses pobres príncipes farão nosso trabalho, crendo que trabalham apenas para os deles. É uma magnífica bandeira, e sempre há tolos dispostos a se comprometerem no serviço de uma conspiração da qual um príncipe qualquer parece ser o arco-botante. Uma vez que um homem, mesmo um príncipe, sobretudo um príncipe, tiver começado a ser corrompido, estejais persuadidos de que ele não vai parar no declive. Há poucos costumes, mesmo entre os mais moralistas, e vai-se muito depressa nessa progressão. Não vos espanteis, pois, de ver as lojas florescentes, enquanto o carbonarismo recruta com dificuldade. É com as lojas que contamos para duplicar nossas fileiras. Elas formam, sem o saberem, nosso noviciado preparatório. Elas discorrem, sem fim, sobre os perigos do fanatismo, sobre a felicidade da igualdade social e sobre os grandes princípios de liberdade religiosa. Elas têm entre dois festins anátemas fulminantes contra a perseguição. É mais do que o necessário para fazer adeptos. Um homem imbuído dessas coisas não está distante de nós. Resta apenas arregimentá-lo. A lei do progresso social está aí, e toda aí. Não vos incomodeis em procurá-la em outro lugar. Nas circunstâncias presentes, jamais levanteis a máscara. Contentai-vos de andar em volta do aprisco católico, mas, como bons lobos, pegai na passagem o primeiro cordeiro que se oferecer nas condições desejadas. O burguês tem boas qualidades, o príncipe mais ainda. No entanto, que esses cordeiros não se transformem em raposas, como o infante Carigan. A traição do segredo é um decreto de morte, e todos esses príncipes, fracos ou relaxados, ambiciosos ou arrependidos, nos traem e nos denunciam. Felizmente, eles sabiam pouca coisa, nada mesmo, e não podem colocar ninguém na pista dos nossos verdadeiros mistérios. Na minha última viagem à França, vi com profunda satisfação que nossos jovens iniciados punham extremo ardor na difusão do carbonarismo. Mas acho que precipitam um pouco demais o movimento. Segundo penso, eles fazem do seu ódio religioso demasiado ódio político. A conspiração contra a Serra Humana não deveria ser confundida com outros projetos. Estamos expostos a ver germinar no seio das sociedades secretas ambições ardentes. Essas ambições, uma vez donas do poder, podem nos abandonar. A rota que seguimos não está ainda suficientemente bem traçada para livrar-nos dos intrigantes e dos tribunos. É preciso descatolicizar o mundo, e o ambicioso que tenha chegado ao seu objetivo guardar-se-á de nos secundar. A revolução na Igreja é a revolução permanente, é a derrubada obrigatória dos tronos e das dinastias. Ora, um ambicioso não pode desejar essas coisas. Nós visamos mais alto e mais longe. Tratemos, pois, de nos aparelhar e de nos fortificar. Conspiremos apenas contra Roma. Para tanto, sirvamo-nos de todos os incidentes. Tiremos proveito de todas as eventualidades. Defendamo-nos, principalmente, dos exageros do zelo. Um bom ódio, bem frio, bem calculado, bem profundo, vale mais do que todos os fogos de artifício e do que todas as declamações de tribuna. Em Paris, não querem compreender isso, mas em Londres, vi homens que apreenderam melhor nosso plano, que se associaram com mais fruto. Ofertas consideráveis foram-me feitas. Logo teremos em Malta uma gráfica à nossa disposição. Poderemos então, impunemente, seguramente, sob a bandeira britânica, espalhar de uma extremidade à outra da Itália os livros, brochuras e etc., que a venda julgar apropriado colocar em circulação. 5. Carta de Núbios, o chefe da alta venda, a Volpe, datada de 3 de abril de 1824. Sobrecarregaram nossos ombros com um pesado fardo, caro Volpe. Devemos fazer a educação e moral da Igreja e chegar, através de pequenos meios bem graduados, ainda que muito mal definidos, ao triunfo da ideia revolucionária através do Papa. Nesse projeto, que sempre me pareceu um cálculo sobre-humano, caminhamos ainda tateando. Mas não faz 2 meses que estou em Roma,
e já começo a me habituar com a nova existência que me foi destinada. Primeiramente devo fazer uma reflexão enquanto vos encontrais em Forli, para reerguer a coragem dos nossos irmãos. É que, seja dito entre nós, encontro nas nossas fileiras muitos oficiais e poucos soldados. Há homens que fazem misteriosamente, ou a meia voz, o primeiro passante, semi-confidências com as quais nada atraem, mas também pelas quais, para ouvidos inteligentes, poderiam muito bem deixar adivinhar tudo. É a necessidade de inspirar o temor ou a inveja a um vizinho ou a um amigo que leva alguns dos nossos irmãos a essas culpáveis indiscrições. O sucesso da nossa obra depende do mais profundo mistério, e nas vendas devemos encontrar o iniciado como o cristão da imitação, sempre pronto a amar ser desconhecido e a ser tido por nada. Não é para vós, fidelíssimo Volpe, que me permito editar esse conselho. Não presumo que pudesseis ter necessidade dele. Como vós, deveis conhecer o preço da discrição e do esquecimento de si mesmo, em face dos grandes interesses da humanidade. Mas, no entanto, se feito exame de consciência, vos julgasseis em contravenção, eu vos rogaria de refletir bem nisso, porque a indiscrição é a mãe da traição. Há uma certa parte do clero que cai no laço das nossas doutrinas com uma vivacidade maravilhosa. É o padre que não terá outro emprego que não dizer a missa, outro passatempo que não o esperar num café que soem 2 horas após a Ave Maria para ir dormir. Esse padre, o maior ocioso de todos os ociosos que a vida eterna encobre, parece-me ter sido criado para servir de instrumento às sociedades secretas. Ele é pobre, ardente, desocupado, ambicioso. Ele se sabe deserdado dos bens deste mundo. Ele se crê por demais afastado do sol, do favor, para poder aquecer seus membros. E ele tirita de frio na sua miséria, murmurando contra a injusta repartição das honras e dos bens da igreja, começando a utilizar esses surdos descontentamentos que a incúria nativa com dificuldade ousava reconhecer. A esse ingrediente dos padres estáticos, sem funções e sem nenhum outro caráter, além de um manto tão deteriorado quanto o chapéu que perdeu toda espécie de forma primitiva, acrescentamos, tanto quanto possível, uma mistura de padres corsos e genoveses que chegam a Roma com a tiara na valise. Depois que Napoleão viu o dia na ilha deles, não há um desses corsos que não se creia um Bonaparte pontifício. Essa ambição, que agora tem sua vulgaridade, tem sido favorável a nós. Ela nos tem aberto caminhos que provavelmente teriam permanecido desconhecidos durante muito tempo. Ela serve para consolidar, aclarar a via na qual caminhamos, e suas queixas, enriquecidas com todos os comentários e todas as maldições, oferecem-nos pontos de apoio com os quais jamais teríamos sonhado. A terra fermenta, o germe se desenvolve, mas a colheita ainda está bem distante. 6. Fragmento de uma carta de Núbios ao judeu prussiano Klaus. Algumas vezes passo 1h da manhã com o velho cardeal della Somaglia, o secretário de Estado. Passeio a cavalo, seja com o duque de Laval, seja com o príncipe Cariati. Vou, após a missa, beijar a mão da bela princesa Dória, ocasião em que encontro muito frequentemente o bom Bernetti. Dali, corro à casa do cardeal Pallotta, um Torquemada moderno que não desonra nosso espírito de invenção. Depois visito nas suas células o procurador-geral da Inquisição, o domiciano Jabalote, o teatino Ventura ou o franciscano Orioli. À noite começo na casa de outros essa vida de ociosidade tão bem ocupada aos olhos do mundo e da corte. No dia seguinte, reinicio essa cadeia eterna. Aqui isso se chama fazer andar as coisas. Num país em que só a imobilidade é uma profissão e uma arte, é fato, no entanto, que os progressos da causa são sensíveis. Não contamos os padres ganhos, os jovens religiosos seduzidos. Não o poderíamos,
eu não o quereria. Mas há indícios que quase não enganam os olhos exercitados e sente-se de longe, de muito longe, o movimento que começa. Por felicidade, nós não temos como herança a petulância dos franceses. Nós queremos deixar amadurecer antes de explorar. É a única maneira de agir com segurança. Tendes frequentemente falado em vir ajudar quando o vazio se produzir na bolsa comum. Essa hora é chegada, inquesta dominante. Para trabalhar na futura confecção do Papa, não temos mais um papalino. E sabeis pela experiência que o dinheiro é por toda parte, e aqui principalmente o nervo da guerra. Conto-vos novidades que vos alegrarão a alma. Em troca, colocai à nossa disposição táleres e muitos táleres. É a melhor artilharia para atacar a sede Pedro. 7. Carta de Núbios a Vindite, após a execução de Targine e de Montanari, em 23 de novembro de 1825. Assisti com toda a cidade à execução de Targine e de Montanari, mas gosto mais da morte deles do que das suas vidas. A conjuração que loucamente prepararam a fim de inspirar o terror não podia ter êxito. Quase nos comprometeu. Assim, a morte deles resgata esses pecadilhos. Eles tombaram com coragem. Esse espetáculo frutificará. Gritar como um possesso na Praça do Povo em Roma, na cidade-mãe do catolicismo, em face do carrasco que vos segura e do povo que vos olha, que se morre inocente, franco-maçom e impenitente, é admirável. Tanto mais admirável por ser a primeira vez que semelhante coisa acontece. Montanari e Targine são dignos do nosso martirológio, posto que não se dignaram de aceitar nem o perdão da Igreja, nem a reconciliação com o céu. Até esse dia, os pacientes, depositados em capelas, choravam de arrependimento a fim de tocar a alma do vigário das misericórdias. Aqueles nada desejaram compreender das felicidades celestes, e sua morte de reprovados reproduz um efeito mágico sobre as massas. É uma primeira proclamação das sociedades secretas e uma tomada de posse das almas. Temos, pois, mártires. A fim de pregar uma peça, a polícia de Bernete fiz depositar flores, e muitas flores, no fosso em que o carrasco escondeu seus restos. Adotamos disposições para as consequências. Temíamos ver nossos domésticos comprometidos ao fazerem esse trabalho. Encontram-se aqui ingleses e jovens senhoritas, romanticamente antipapistas, e foi a eles que encarregamos dessa piedosa peregrinação. A ideia pareceu a mim tão feliz quanto aos sobreditos jovens louros. Essas flores, lançadas durante a noite aos cadáveres proscritos, farão germinar o entusiasmo da Europa revolucionária. Os mortos terão seu panteão. Depois, irei, de dia, levar a Monsenhor Piatti meu cumprimento de condolências. Esse pobre homem perdeu suas 2 almas de carbonários. Ele empregou toda a sua tenacidade de padre para confessá-los e foi vencido. Devo a mim mesmo, ao meu nome, à minha posição e, sobretudo, ao meu porvir, o deplorar com todos os corações católicos esse escândalo, inaudito em Roma. Eu o deplorarei tão eloquentemente que espero enternecer o próprio Piatti. A propósito das flores, mandamos pedir ao poeta Casimir de la Vigne, através de um dos nossos mais inocentes afiliados da franco-maçonaria, uma messenienne sobre Targine e Montanari. Esse poeta, que vejo frequentemente no mundo das artes e dos salões, é um bom homem. Ele prometeu, pois, chorar uma homenagem para os mártires e fulminar um anátema contra os carrascos. Os carrascos serão o Papa e os padres. Os correspondentes ingleses também farão maravilhas, e conheço mais de um aqui que fez soar o clarim épico em honra da coisa. É bem, no entanto, uma obra muito má fazer assim heróis e mártires. A multidão é muito impressionável diante do cutelo que corta a vida. Ela passa tão rapidamente, essa multidão, e uma emoção a outra.
Ela se prende tão rapidamente a admirar aqueles que afrontam com audácia o supremo instante, que depois desse espetáculo sinto-me eu mesmo inteiramente desconcertado e pronto a fazer como a multidão. Essa impressão de que não posso me defender e que fez tão rapidamente perdoar aos 2 supliciados seu crime e sua impenitência final, conduziu-me a reflexões filosóficas, médicas e pouco cristãs, que serão necessárias talvez utilizar um dia. Um dia, se triunfarmos e se, para eternizar nosso triunfo, for preciso algumas gotas de sangue, não se deve conceder às vítimas designadas o direito de morrer com dignidade e firmeza. Semelhantes mortos não são bons senão para manter o espírito de oposição e para dar ao povo mártires cujo sangue frio ele sempre gosta de ver. É um mau exemplo. Aproveitamo-nos disso hoje, mas creio útil fazer minhas reservas para os casos ulteriores. Se Targhini e Montanari, de uma maneira ou de outra, a química tem receitas tão maravilhosas, tivessem subido ao cadafalso abatidos, ofegantes e desencorajados, o povo não teria tido piedade. Eles foram intrépidos, o mesmo povo guardará deles preciosa lembrança. Aquele dia será uma efeméride para ele. Seja inocente, o homem que se leva ao cadafalso não é mais perigoso. Que ele suba de pé firme, que ele contemple a morte com o rosto impassível, e ainda que criminoso terá o favor das multidões. Não nasci cruel, jamais terei, espero, a glutoneria sanguinária, mas quem quer o fim, quer os meios. Ora, digo que, num determinado caso, não podemos, mesmo no interesse da humanidade, deixar-nos encher de mártires. Não credes que na presença dos cristãos primitivos, os Césares teriam feito melhor se tivessem enfraquecido, atenuado, confiscado, em benefício do paganismo, todas as heróicas tentações do céu, do que deixar provocar o fervor do povo através de um belo fim? Não teria valido mais medicar a força de alma pelo embrutecimento do corpo? É uma droga bem preparada, ainda melhor administrada, e que debilitasse o paciente até a prostração, seria, segundo penso, de um efeito salutar. Se os Césares tivessem empregado os locustes do tempo deles nesse comércio, estou persuadido de que o nosso velho Júpiter Olímpio e todos os seus pequenos deuses de segunda ordem não teriam sucumbido tão miseravelmente. A chance do cristianismo não teria sido certamente tão bela. Chamavam seus apóstolos, seus padres, suas virgens, para morrer pelos dentes dos leões no anfiteatro ou nas praças públicas, sob o olhar de uma multidão atenta. Seus apóstolos, seus padres, suas virgens, movidos por um sentimento de fé, de imitação, de proselitismo ou de entusiasmo, morriam sem palidecer e cantando hinos de vitória. Era de dar inveja imolar-se assim. E isso foi verificado através daqueles caprichos. Os gladiadores não procriavam gladiadores. Se esses pobres Césares tivessem tido a honra de fazer parte da alta venda, ou lhes teria pedido simplesmente que dessem aos mais afoitos dos neófitos uma poção segundo a receita, e não se teriam contado novas conversões, porque não se teriam encontrado mais mártires. Não há, com efeito, êmulos por cópia ou por atração. Quando se arrasta sobre o cadafalso um corpo sem movimento, uma vontade inerte e os olhos que choram sem enternecer. Os cristãos foram muito prontamente populares porque o povo ama tudo o que o toca. Se ele tivesse visto a fraqueza, o medo, sob o envoltório trêmulo e suando de febre, ele se teria posto a assobiar. E o cristianismo teria acabado no terceiro ato dessa tragicomédia. É por princípio de humanidade política que creio dever propor tal meio. Se tivesse condenado Targhini e Montanari a morrer como covardes, se tivesse auxiliado essa sentença com algum ingrediente de farmácia, Targhini e Montanari seriam, nesse momento, 2 miseráveis assassinos, que não teriam sequer ousado encarar a morte de frente.
O povo os teria em profundo desprezo e os esqueceria. Em vez disso, ele admira, apesar dele, essa morte em que a fanfarrice é apenas a metade, mas na qual a falta do governo pontifical fez o resto em nosso proveito. Gostaria, pois, que em caso de urgência ficasse bem decidido que não agiríamos assim. Não vos presteis a tornar a morte do cadafalso gloriosa e santa, altaneira ou feliz, e não tereis frequentemente a necessidade de matar. A Revolução Francesa, que teve tantas coisas boas, enganou-se a esse respeito. Luís XVI, Maria Antonieta e a maior parte das hecatombes da época são sublimes pela resignação e pela grandeza de alma. Sempre nos lembraremos, e minha velha avó mais de uma vez me fez chorar quando me contava isso, sempre nos lembraremos dessas damas que desfilavam diante da princesa Elizabeth ao pé da guilhotina, fazendo-lhe uma profunda reverência, como no círculo da corte de Versalhes. Não é disso que precisamos. Em dada circunstância, arranjemos para que um papa e 2 ou 3 cardeais morram como mulheres velhas, com todos os transes da agonia e nos pavores da morte, e paralisareis os arrebatamentos de imitação. Poupais o corpo, mas matais o espírito. É a moral que nos importa atingir. É, pois, o coração que devemos ferir. Conheço tudo quanto se pode objetar contra semelhante projeto, mas tudo bem considerado, as vantagens sobrepujam os inconvenientes. Se o segredo for fielmente guardado, vereis oportunamente a utilização desse novo gênero de medicamento. Uma pequena pedra mal posicionada na bexiga foi suficiente para reduzir Cromwell, que seria preciso para enfraquecer o homem mais robusto, mostrá-lo sem energia, sem vontade, sem coragem, nas mãos dos executores. Se ele não tem a força para colher a planta do martírio, não há auréola para ele. Por conseguinte, nada de admiradores ou de neófitos. Cortamos rente tanto quanto uns quanto outros, e será um grande pensamento de humanidade revolucionária que nos terá inspirado semelhante precaução. Eu a recomendo, em memento. 8. Carta de Felice, escrita de Ancona, em 2 de junho de 1829, após a publicação da encíclica de Pio VIII, em data de 24 de maio de 1829. A alta venda, ao lê-la, creu-se traída. É preciso suspender a ação momentaneamente e conceder às suspeitas do velho Castiglione o tempo de se acalmarem. Ignoro se alguma indiscrição foi cometida e se, apesar de todas as nossas precauções, algumas de nossas cartas tenham caído nas mãos do cardeal Albani. Essa raposa austríaca, que não vale o leão de Fermo mais do que Bernetti, não nos deixará em repouso. Ambos se encarniçam contra os carbonários. Eles os perseguem. Eles os encurralam de comum acordo com Metternich. E essa caça, na qual eles se sobrepujam, pode muito inocentemente conduzi-los à nossa pista. A encíclica brama e precisa com tanta certeza que devemos temer por ciladas, seja da parte de Roma, seja mesmo dos falsos irmãos. Aqui não estamos habituados a ver o Papa se exprimir com tanta resolução. Essa linguagem não está em uso nos palácios apostólicos. Para que a tenha empregado nessa circunstância solene, é preciso que Pio VIII tenha obtido algumas provas da conjuração. Cabe àqueles que estão nesses lugares vigiar com maior cuidado ainda pela segurança de todos. Mas, em presença de uma declaração de guerra assim tão explícita, eu gostaria que fosse julgado oportuno depor as armas por um momento. A independência e a unidade da Itália são quimeras, como a liberdade absoluta, cujo sonho alguns dentre nós perseguem em abstrações impraticáveis. Tudo isso é um fruto que jamais será dado ao homem colher. Mas, quimera mais seguramente do que realidade, isso produz um certo efeito sobre as massas e sobre a juventude efervescente. Sabemos aqui nos restringirmos acerca desses dois princípios.
Eles são vazios e permanecerão sempre vazios. No entanto, é um meio de agitação. Não devemos, pois, privar-nos dele. Agitai com murmúrios e inquietai a opinião. Mantende o comércio em xeque. Sobretudo, jamais apareçais. É o mais eficaz dos meios para colocar em suspeita o governo pontifício. Os padres são confiantes, porque acreditam que dominam as almas. Mostrai-os suspeitos e pérfidos. A multidão sempre teve uma extrema propensão para as mentiras. Enganai-a, ela gosta de ser enganada, mas nada de precipitação, e, sobretudo, nada de pegar em armas. Nosso amigo Diosimo, que sondou o terreno, afirma que devemos bravamente fazer nossa Páscoa e assim adormecer a vigilância da autoridade. Suponho que a corte romana não tenha nenhuma suspeita do nosso comércio. Pensais que a atitude dos furiosos do carbonarismo não pode, de um momento para outro, colocá-la na nossa pista? Brincamos com o fogo, mas não deve ser para que nos queimemos. Se à força de mortes e de jactância liberal os carbonários jogam nos braços da Itália uma nova imprensa, não devemos temer um comprometimento? A fim de dar ao nosso plano toda a extensão que ele deve ter, devemos agir silenciosamente na surdina, ganhar terreno pouco a pouco e jamais perdê-lo. O clarão que acaba de brilhar do alto da loja vaticana pode anunciar uma tempestade. Estamos em condições de evitá-la? Essa tempestade não retardará nossa colheita? Os carbonários agitam-se em 1000 propósitos estéreis. Cada dia profetiza uma desordem universal. É o que nos porá a perder, porque então os partidos estarão mais separados e será necessário optar a favor ou contra. Dessa escolha nascerá inevitavelmente uma crise, e dessa crise um adiamento ou males imprevisíveis. 9. Carta de Núbios a Vindite, após as insurreições de fevereiro de 1831 e de janeiro de 1832. Zucchi, Cercognani, Armandi e todos os nossos velhos arrastadores de sabres do Império agiram como verdadeiros escolares em férias. Tiveram a fé num martírio estéril, ou melhor, quiseram fazer resplandecer ao sol as dragonas que fizeram oferecer a si mesmos pelas lojas maçônicas das legações. Esses empreendimentos temerários acerca dos mais sempre me foi impossível augurar algo de bom. Tiveram pelo menos uma vantagem. Eles levam para o exílio uma multidão de fanáticos sem inteligência que nos comprometiam aqui e que queimam de vontade de saber se o pão do estrangeiro é tão amargo quanto Dante o pretende. Afirmo que esses heróis, que se destinam a fugir, não serão da opinião do poeta. A escadaria do estrangeiro não lhes parecerá mais difícil de subir do que a do Capitólio. Apenas em alguns meses ser-nos-ão, enfim, úteis para alguma coisa. Nós nos serviremos das lágrimas reais da família e das presumidas dores do exílio para fazer da anistia uma arma popular para nós. Nós a pediremos sempre, felizes em obtê-la o mais tarde possível, mas nós a pediremos em altos brados. Nossos 8 anos de trabalhos internos produziram felizes frutos. Para peitos tão exercitados como os nossos, começa-se a sentir que o ar não circulava tão livremente assim ao redor da igreja. Minha orelha, sempre levantada como a de um cão de caça, recolhia com volúpia suspiros da alma, propósitos involuntários que escapavam da boca de certos membros influentes da família clerical. A despeito das bulas de excomunhão e das encíclicas, eram nossos de coração, se não de corpo. Os memorandum teriam terminado a obra pelo desenvolvimento das suas consequências inglesas e naturais. Sintomas de mais de uma espécie, cuja gravidade situava-se mais no fundo do que na forma, mostravam-se como pesadas nuvens precursoras de uma tempestade. Pois bem, todos esses sucessos, preparados de tão longa data, encontram-se comprometidos por miseráveis expedições que terminam ainda mais deploravelmente do que começaram. O pequeno Mamiani,
com sua poesia e suas brochuras, Pietro Ferretti, com os negócios ruins que procura esconder, Orioli, com seu instinto belicoso, acalmando-se ao primeiro tiro de canhão, afastam de nós, pelo menos por 10 anos, o sacerdócio. Disse ao padre que se quer mal à igreja, ao papa, ao sacro colégio, à prelazia e etc. Ora, o padre, enquanto padre, olha todos esses bens, todas essas honras como patrimônio seu. O padre se põe a refletir. O liberalismo apresenta-se a ele com o aspecto de um inimigo implacável. O padre declara ao liberalismo uma guerra de morte. Assim, veja o que acontece. Dir-se-ia que o cardeal Bernetti tem a intuição dos nossos planos, porque as ordens emanadas dele, e que me são comunicadas, trazem todas as recomendações de pôr os monges à testa das populações e de engajá-los no combate contra os rebeldes. Monges e curas obedecem. O povo segue lançando gritos de vingança. Um bispo fez melhor. Armado com 2 pistolas à cintura, ele marchou contra uns insurrectos e podia matar seu irmão na confusão. Gosto muito dessa evocação de Caim e Abel. Do ponto de vista dos ódios da família, ela tem seu lado bonito, mas é incompatível com os nossos planos. Os franceses parecem ter nascido para nossa infelicidade. Eles nos traem ou nos comprometem. Quando poderemos remontar agora de cabeça fria a obra em torno da qual tínhamos reunido tantos elementos de sucesso? Carta de Malegari, endereçada de Londres ao Dr. Breidenstein, em 1835. Formamos uma associação de irmãos em todos os pontos do globo. Temos propósitos e interesses comuns. Tendemos todos à libertação da humanidade. Queremos quebrar toda espécie de jugo, e um há que não vemos, que sentimos com dificuldade e que pesa sobre nós. De onde vem ele? Ninguém o sabe, ou pelo menos ninguém o diz. A associação é secreta, mesmo para nós, os veteranos das associações secretas. Exigem de nós coisas que algumas vezes são de fazer arrepiar os cabelos. Acreditaríeis que me informam de Roma que 2 dos nossos, bem conhecidos pelo ódio ao fanatismo, foram obrigados, por ordem do chefe supremo, a se ajoelharem e comungar na última Páscoa? Não discuto minha obediência, mas garanto que gostaria muito de saber aonde nos conduzirão tais fingimentos.